de volta. Nós voltamos a conversar com o senhor Mário Vasques, que é proprietário da seguradora Vasques. Não é isso, Mário? Boa tarde. Vasques Corretora de Seguro, muito mais que seguro, uma questão de confiança. É isso aí, tá vendo? E hoje nós vamos falar sobre previdência privada. É verdade. Mário, fala para as pessoas em casa o que é previdência privada. Previdência privada é uma forma inteligente da pessoa acumular uma renda, ou seja, fazer uma poupança, né? A poupança em si, ela a longo prazo, né, a pessoa fica indisciplinada, ela começa a fazer saques, ela não faz depósitos periódicos, a rentabilidade da poupança, a cada dia com a redução da taxa Selic, está ficando mais medíocre, ou seja, o governo não está repassando, né, os bancos que têm lucros extraordinários, não está repassando aquilo que é devido realmente para o consumidor que está ali fazendo investimento. Por isso existem formas mais inteligentes para que o consumidor possa pensar lá na frente em ter uma aposentadoria, ter uma terceira idade mais digna, né? Principalmente aquelas pessoas que ganham acima do teto. Por que eu digo isso? Imagina uma pessoa que a vida toda sempre ganhou um salário mínimo. Quando chegar lá na frente, o que vai acontecer? Ela vai continuar recebendo o salário mínimo pela Previdência Social, né? Então não vai haver uma desigualdade. Mas você imagina uma pessoa que tem uma rentabilidade acima do teto, o teto hoje um pouquinho acima de R$3.000, mas a pessoa ganha 8 mil, ela ganha 10 mil reais. Ou seja, quando ela se aposentar, ela vai ter uma redução drástica, exatamente, na sua rentabilidade. Se o teto máximo é 3 mil e pouco, o que vai acontecer? Então ela vai ter que pensar numa forma de compor essa diferença, esses 3 mil, esses 4 mil reais que falta. Como ela pode fazer isso? Através de uma previdência privada. Ok, quanto mais demorar para fazer essa previdência, vai ser pior para ela? Como é que funciona isso? Olha, eu trouxe até alguns números aqui, que isso infelizmente a matemática ela é cruel, né? Então assim, isso é uma realidade. O que não inviabiliza uma pessoa com mais idade de aplicar na previdência privada, tá? Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa de 45 anos que ganha em torno de 5 mil reais por mês. Ou seja, se ela pretende se aposentar aos 60 anos, ou seja, ela vai ter que praticamente investir 63% da sua renda, ou seja, R$3.150 na previdência para não cair o seu padrão de vida. E trouxe aqui uma outra estatística de uma pessoa com 18 anos, por exemplo, ou seja, a pessoa ficou adulta, entrou no mercado de trabalho e quer, nem que seja R$100 por mês, fazer um investimento pensando no seu futuro. Esse é o foco, né? Ou seja, você poder contribuir bastante tempo, ainda que seja com um valorzinho de R$100 e não de R$3.150, né? Ou seja, essa pessoa, quando chegar lá aos 65 anos, ou seja, na mesma estimativa, o que vai acontecer? Ela vai estar com um fundo de R$1,5 milhão aproximadamente. Ou seja, com esse fundo, ela vai ganhar mais de 10 salários mínimos, ou seja, acima de quase R$8 mil por mês. Então, assim, realmente vale muito a pena você pensar na previdência a longo prazo. Ah, mas eu já tenho 30 anos, não vai dar tempo. Você vai investir um pouquinho mais, vai botar aí 150, 170, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade. Por isso que é importante a figura do corretor de seguro para fazer essas contas, para mostrar para o consumidor exatamente qual é a melhor forma, qual o tipo de fundo adequado. E quem fiscaliza o plano da previdência privada? Olha, existem os planos mais antigos, né, que inclusive eu ainda mantenho um plano mais antigo, que são os planos tradicionais, que garante ao consumidor IGPM mais 6% ao ano. Esses planos antigos são fiscalizados apenas pela SUSEP, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda. A SUSEP, ela exige das seguradoras relatórios periódicos, mostrando exatamente como que está a sua reserva técnica. Ou seja, essas reservas têm que estar realmente investidas, aplicadas, e elas são acompanhadas de perto por essa autarquia, que é a SUSEP. Já numa outra situação, por exemplo,
os planos mais modernos, que é o PGBL, o VGBL. Além da SUSEP, o que acontece? Existe uma transparência maior, né? O fundo é um fundo aberto, ou seja, a pessoa vai escolher se vai ser um fundo 100% de renda fixa ou um fundo mixado com ações do mercado, né? Você pode ter aí 20% variável em ações, 50% em ações, que gera um risco maior para o consumidor, tanto de perder quanto de ganhar mais, né? Eu particularmente, você que não tem a Previdência, que está começando, eu indico que você procure um fundo conservador, um fundo soberano, onde a pessoa investe 100% em renda fixa, que você vai ter uma rentabilidade bem superior à poupança, que está um pouco abaixo, né, de 7%, na casa de 6,5%. E, por exemplo, dos meus filhos, a Previdência deu 15% no ano passado. Quer dizer, os últimos 12 meses, mesmo renda fixa, né? Mas em média o mercado está dando acima de 10%, então já é muito melhor do que a poupança, né? Sim, com certeza. E cria aquela disciplina, né? A pessoa bota ali R$100 por mês, ou seja, está investindo todo mês ali aquele valor, recebe aquela boletinha paga. A gente nunca pensa quando a gente ficar idoso o que vai acontecer, não é isso? Exatamente, exatamente. E se a seguradora ou o banco passar por dificuldades? Olha, na verdade, essa é uma preocupação que norteia, né, as pessoas que estão ali fazendo o seu investimento, ali o seu dinheirinho, o fruto do suor do trabalho, né? Então, o que acontece? Realmente, existe um fantasma do passado, né, que são os antigos Montepios, ou seja, pessoas que investiram dinheiro em um fundo, né, que não era corrigido, não existia ali previsto uma correção monetária daquele fundo, né, e isso não é previdência privada, né? Previdência, inclusive, foi regulamentada em 1977, depois desse escândalo, desses Montepios, quer dizer, a Lei 6.435. E o que acontece? Com essa lei, passou a se criar indexadores, né? Ou seja, como eu te falei, mesmo os planos mais antigos hoje, eles são obrigados a dar pelo menos o IGPM mais 6%, que é melhor do que a poupança, né? E os novos estão na casa de 10% a 15%. E isso é fiscalizado. Não existe hoje na Previdência Privada falência, né? Existe uma interdição e solvência, né? Ou seja, se aquela empresa está administrando mal, o que vai acontecer? A SUSEP vai entrar, vai interditar e aquelas ações vão ser vendidas para um outro grupo segurador. E a grande tranquilidade do consumidor é dele poder fazer o que ele quiser, sacar, suspender, cancelar, portabilizar o seu fundo para uma outra empresa. E os planos de previdência não correm risco, como os anteriores a essa referida lei que você falou agora, Mário? Olha, hoje o risco seria em produtos mais agressivos, né? Se você não tem conhecimento de mercado, não investe em bolsa de valores, né? O que acontece? Eu não aconselho que a pessoa se aventure pelo caminho de fundos agressivos, de fundos mais arrojados, né? Onde a pessoa tem ali o seu dinheirinho 50% em papéis de ações, 20% em papéis. Então, não tem por que correr risco, né? Hoje, uma renda fixa, né? Um plano que... Não corre o risco de perder nada nessas aplicações, é isso? Você fazendo um produto soberano, um produto conservador, você não tem esse risco. E, logicamente, se você escolhe um fundo mais arrojado, você tem o risco de ganhar muito mais, mas também tem o risco de ganhar menos, né? E se o participante de um plano de previdência privada resolver desistir, ou tiver que desistir, o que acontece? Vamos fazer um comparativo da previdência social, né? Você imagina aquela pessoa, aquela doméstica, aquele trabalhador, aquele motorista que paga o seu carnezinho do INSS, né? Você imagina que ele paga, por exemplo, sobre 10 salários, com aquela ilusão de chegar lá na frente e se aposentar com 10 salários. Como nós comentamos aqui, o teto máximo, quer dizer, não chega quase a 60% desse valor, né? Então, assim, a pessoa perde. E a tendência, como tem pessoas que já se aposentaram com 10, depois o teto caiu para 9, para 8, a tendência é cada vez diminuir esse teto
realmente de aposentadoria. Então, se ele, por exemplo, chegou no momento de se aposentar, contribuiu sobre 35 anos como trabalhador, sobre 10 salários, e chegou lá, olha, você não vai poder se aposentar com 10 salários, só sobre 5. Que ruim. E daqui a 5 anos ele sabe que já vai ser 4, depois 3, e aquilo vai diminuindo ao longo do tempo. Frustrante, né? É frustrante. Então, o que vai acontecer nessa situação? Vamos supor que ele chegue assim, olha, eu quero sacar então tudo que eu paguei. Você acha que a Previdência vai devolver esse dinheiro para ele? Não vai. Num plano de previdência privada, quem administra o seu dinheiro é você, ou seja, o consumidor. Você tem o seu dinheiro. Se você acha que tem um vizinho lá, outra empresa, que está dando 11% de rentabilidade, a sua está dando só 9%, você portabiliza o seu fundo para outra seguradora. E a qualquer momento chegou lá na frente, vamos supor, eu ia me aposentar aos 65, mas eu estou com 55 anos e já tenho 1 milhão no fundo. Surgiu a oportunidade de comprar um apartamento lá na Barra. Eu quero sacar esse dinheiro e comprar esse apartamento. Você pode, o dinheiro é seu. Entendeu? Então, são inúmeras as vantagens do plano de previdência. Isso é muito bom. E que rumos deverá tomar agora a previdência privada no Brasil depois da reforma, Mário? Olha, o que acontece? A gente vê justamente essa questão ao longo dos anos, né? O sistema público de saúde, ele é baseado num sistema arcaico, antigo, onde nos anos 60 haviam 4 trabalhadores para cada aposentado. Ou seja, na teoria, a expectativa de vida era muito baixa aqui no Brasil. Haviam muitas pessoas contribuindo, porque se tinha mais credibilidade na Previdência, né? E o que é a Previdência Social? E o que acontece? E menos pessoas aposentadas, e elas recebiam benefício por menos tempo, pela expectativa de vida menor. O que aconteceu? Com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, esse teu programa trata disso, né? Sim. Você vê que a expectativa das pessoas aumentou assim, de forma absurda. Sim. Hoje, a evolução dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas... A preocupação das pessoas com a saúde, com o bem-estar, em viver mais, né? Com certeza. Então, viver hoje, bem, né? Você sabe quantos trabalhadores tem para cada aposentado? Sim. Cerca de 1,4. Já está quase 1 por 1. Você imagina, em 1960, 4 pessoas sustentando aquela pessoa que está ali aposentada. Certo. Hoje é 1,4, daqui a pouco vai ser 1 por 1. Certo. Né? Então, ou seja, esse sistema não tem para onde ir, é uma implosão, por isso que ele precisa ser reformulado imediatamente. Tá? Então, o teto cada vez vai ficar menor, né? Não tem para onde fugir. Por isso que a previdência privada se torna hoje uma necessidade, né? Hoje a pessoa que paga sobre 10 salários e recebe no final lá sobre 4, sobre 3, à medida que vai ficando mais velho, eu particularmente acho isso muito injusto, onde você poderia investir o seu dinheiro e chegar lá na frente, você poder sacar o seu dinheiro, investir em imóveis ou até mesmo se aposentar, optar pela renda vitalícia, você vai ter aquele valor e você vai poder, e não vai ter diminuição, né? Ou seja, é muito mais digno. Você falou para a gente da vantagem da aplicação na Previdência para a poupança, né? Que é muito maior a vantagem. E a aplicação em um fundo DI, qual é a vantagem? Existe alguma ou não? Hoje as pessoas, né, existe uma pressão dos bancos, né, muito grande para que a pessoa faça as aplicações do seu dinheiro, né, em fundos de investimento e tal. Assim, a curto prazo, né, eu posso te dizer assim, a pessoa está pensando em 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do fundo, dependendo da situação, pode ser um fato a ser considerado, né? Mas eu chamo a atenção do consumidor em relação à bitributação, né? Que a pessoa, em relação ao imposto de renda, chama a atenção da pessoa também que a longo prazo a previdência ela é infinitamente melhor para o consumidor, né? Então assim, porque é como se você tivesse um cartão de crédito ao contrário, né? Imagina aquela pessoa que paga aquele mínimo do cartão de crédito. Sim.
Sim. A fatura vem lá, por exemplo, R$5.000 e ele pagou só 1.000. Sim. Então, sobre aqueles 4.000, ele tem uns juros lá absurdo. No mês seguinte vem os juros sobre juros, depois juros sobre juros. No plano de previdência de neve, né? É a mesma coisa, só que é a favor do consumidor. Claro. Então ele vai ter o fundo, a parcela que ele pagou de contribuição e a rentabilidade. Sobre aquele montante, vai se aplicar ali os juros, né? Ou seja, a rentabilidade propriamente dita. Vai crescer em vantagem. E vai crescer. Então, assim, como é que você imagina uma pessoa colocando R$100 por mês, né? Ou seja, chegar lá na frente, você vai olhar o valor principal que ela pagou e o valor que ela tem de 1.400.000 aos 65 anos, você vai ver que, até tem aqui essa projeção, ele pagou, propriamente dito, R$147.353. Mas, na verdade, ele tem lá 1.400.000, ou seja, o que ele pagou representa praticamente 10% da rentabilidade que ele teve ao longo dos anos, em função desses juros sobre juros. E quais os produtos de previdência hoje que existem no mercado? Olha, infelizmente, acabou o plano tradicional, né? Sim. Hoje, praticamente no mercado, nós temos dois tipos de produto, que é o VGBL e o PGBL, né? O PGBL é um produto voltado para aquela pessoa que faz aquela declaração de imposto de renda completa. Tem ainda o FAP ou não? O FAP não. O FAP também ele saiu de linha, né? Saiu. Ou seja, o FAP também ele seguia essa mesma linha dos fundos DI. Certo. Né? Mas hoje, o que está sendo comercializado somente é o VGBL e o PGBL. O FAP não chegava a ser um plano de previdência, era um investimento desmascarado de previdência, né? Não tinha essas garantias que hoje você tem num plano de previdência dele não quebrar. Você pode até ter um resultado ruim, aí você precisa ter um corretor, você precisa acompanhar o mercado, a sua rentabilidade, para você portabilizar isso para um fundo que vai te dar um resultado melhor, né? Por isso que hoje é muito importante o consumidor ficar antenado, porque assim, existem muitas pessoas com plano de previdência no banco. Gente, o banco não é corretor de seguros, né? O banco, ele é um leão financeiro. Ele vai dar uma mordida no carregamento, que é o comissionamento, e na taxa de administração desse fundo. Um exemplo claro... Sai mais caro, digamos assim. Muito mais caro. Na verdade, a pessoa deixa de ganhar, que ela pague a mais. Certo. Né? Um exemplo claro disso, vamos imaginar uma pessoa, uma cliente minha, que quando o marido faleceu, vendeu um apartamento. Aí, ou seja, o juiz deu aquela autorização, alvará, vendeu aquele imóvel. Pagou as suas continhas e tal, sobrou R$100.000. Desses R$100.000 chegou para o gerente do banco, né, como qualquer pessoa normal. O que eu faço com esse dinheiro? Boto na poupança. A orientação dele não foi errada, faz um plano de previdência. E ela fez um VGBL lá na previdência. O que acontece? A dica estava correta, o lugar que não foi o adequado. Por quê? No final de um ano, a gente veio bater esse papo, estava renovando o seguro do automóvel, eu tenho lá no banco, aí fui ver o quê? O meu plano de previdência, por exemplo, tinha rentabilizado 11%, né? Isso o VGBL, eu tenho dois planos de previdência, 11%, o do banco dela 8%, ou seja, 3% de diferença de rentabilidade. Sim. Você imagina 3% em cima de 100 mil, quanto que dá? Bem considerado, né? R$3.000. A taxa de administração cobrada pelo banco era de 3% ao ano, enquanto que a do meu plano de previdência era de 1%, ou seja, uma diferença de 2%. Em cima de 100 mil, R$2.000. Juntando os 2.000 da administração com os 3.000 da diferença da rentabilidade, são R$5.000 que ela deixou de ganhar em um ano, porque optou fazer a previdência no banco. Ela não se descabelou não, Mário. Olha, a rentabilidade dela foi 8,37%. A poupança deu na casa de 7, 6,9%. Ela ainda ganhou mais, você vê, mesmo fazendo errado, ela fez muito melhor do que a poupança. Sim, sim. Entendeu? Só que o que era, os 5 mil que era dela, né, que ela tinha condições se tivesse um corretor de seguros, o que aconteceu? Ficou de comissão para o banco, infelizmente, né?
Correto. E a gente falando sobre aplicações, o que você acha que se deve hoje à atual crise na Previdência? Olha, é justamente isso. Aquilo que nós conversamos ali sobre Sim. essa questão do número de pessoas contribuindo. Né? Então, hoje, o sistema público tem poucas pessoas sustentando esse sistema, pessoas ativas, pagantes, né? Em relação ao número de aposentados que, devido ao aumento da expectativa de vida, cresce a cada momento. Né? Então, assim, é necessário que haja assim, uma reforma muito drástica, né? E isso já está sendo pensado, mas o mais impressionante é que quanto mais se mexe, mais apertado fica para o consumidor. Entendeu? Porque as pessoas que estão aí continuam aí. Devem continuar recebendo. Então, assim, a única forma de pagar esse sistema é diminuindo o teto, criando mais impostos. Então, assim, para quem está na ativa. E quanto menos pessoas na ativa pagando, quer dizer, a gente cada vez tem uma carga maior para sustentar o sistema público. Por que você vai investir tanto dinheiro no sistema que lá na frente ele vai passar a perna em você? Se você pode aplicar isso numa previdência privada, né? Gente, isso não invalida o sistema de previdência pública, previdência social. Se você é um funcionário, você ganha 4 salários mínimos na carteira, é um direito seu. O seu patrão vai fazer o recolhimento e isso deve ser feito. A previdência privada, o foco dela principal é complementar essa renda, né? Se você for um autônomo, você paga o seu carnezinho, aí você imagina você pagar sobre 10 e receber sobre 4. Então você pode sim pagar sobre um salário, sobre 2 salários e você fazer um investimento maior em previdência privada que o teu retorno vai ser bem maior. E quais os principais aspectos que a gente tem que ficar hoje atentos a respeito de previdência em geral? Você já deu uma pincelada, alguma coisa, mas a gente já até correu bastante. Sim, corremos bastante nisso. Mas o que você acha, assim, de todos que nós falamos, qual seria o principal hoje para as pessoas ficarem mesmo atentas, Mário? Olha, eu penso o seguinte, hoje, principal questão, você pensou numa previdência privada, você que já tem um plano de previdência, que foi feito pela empresa, foi procurado por um gerente do Banco Itaú, que foi... Chegou um dado momento, ele se aposentou, saiu, se aposentou não, ele foi demitido já com 27 anos de casa, né? Então havia um fundo que era do próprio banco, onde ele pagava um determinado valor de previdência e o banco pagava um determinado percentual de incentivo, né? Então ele tinha um valor considerado, acima de R$200 mil nesse fundo, que é uma previdência fechada para os funcionários do banco, e veio procurar um corretor de seguros. Ou seja, ele foi no banco, foi em outros lugares, comparando as taxas com uma pessoa que está dentro do mercado, é conhecedor, veio procurar um corretor de seguros para ter um resultado melhor. Sim. Né? Então, eu acho que basicamente hoje, você que não tem nenhum contato com previdência, ou você que já conhece bastante, né, o mercado está sempre mudando. Você imagina hoje a pessoa compra um iPhone, né? A gente lembra que existiu aquele iPhonezinho 3G lá atrás, depois veio o S, depois veio o 4, o 4S, já tem o iPhone 5. Então, assim, a cada dia a tecnologia evolui e o mercado também ele evolui bastante. Então, é importante que você esteja antenado, porque às vezes a pessoa está pagando 10 anos no mesmo fundo de previdência e deixou de acompanhar. Sim. Isso é um risco muito grande, que às vezes ela está tendo a rentabilidade de 7, de 8, enquanto que o mercado hoje tem rentabilidade de 10, de 12. Então, se você não tiver uma pessoa para poder te ajudar, um profissional... E orientar, né? Realmente. Então, o primeiro... Orientar e acompanhar, né, Mário? Exatamente. Então, o primeiro passo que eu dou a você, procure um corretor de seguros, profissional, registrado na SUSEP, especializado em previdência, para poder te dar um bom acompanhamento. Mário, queria te agradecer, tá? Mais um bate-papo nosso. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalinho e a gente volta já já. Não sai daí. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online.
No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Oferecimento Vasque Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Consultório de Mastologia Dr. Elcio Heleno Ferreira Campos, Rua Irmãos D'Angelo 48, Cobertura 1, Petrópolis. Telefone 2242-7242. Seja amiga do peito. Consulte o mastologista. A prevenção é o melhor caminho. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online. No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um programa TV Diagnóstico. Lembrando a você que não assistiu todo o programa ou perdeu parte dele, quiser assistir novamente ou rever algumas partes, nosso programa vai ser reprisado quarta-feira e sexta-feira, sempre às 14 horas. E eu queria falar com vocês também de um outro produto nosso da Advice Comunicação, que é a revista Diagnóstico, que nós temos aqui. Essa é a terceira edição da revista. E a gente já está no lançamento da quarta edição da revista. Então, queria alertar vocês para ficarem atentos, procurar nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, que já está chegando aí a quarta edição da revista Diagnóstico, ok? E você que quer ser um dos nossos anunciantes, liga lá para a equipe Advice Comunicação, tanto para a TV quanto para a revista. O telefone é 2243-385. Fala lá com o pessoal da equipe que eles estão prontos para lhe atender, ok? Desejo a vocês uma semana de muita paz. Fiquem com Deus e segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau.